Voltamos com o Telão Entrevista, que hoje discute o trânsito na capital. Na última década, a frota de veículos brasileira aumentou mais de 100%. Atualmente, o país conta com quase 71 milhões de automóveis. A reportagem de Kaona Bestloff demonstra essa explosão do número de veículos em Curitiba. É evidente que Curitiba vive uma explosão da frota de veículos. Problemas no trânsito, que antes atingiam apenas as grandes metrópoles, hoje fazem parte do cotidiano de quem enfrenta um trajeto caótico para chegar ao trabalho, por exemplo. Hoje a frota atual de veículos registrados em Curitiba é de 1.255.000 veículos. Em média, registrar 350 veículos novos dia em Curitiba. Segundo o censo de 2010 do IBGE, a população de Curitiba é de quase 1.700.000 habitantes. Se dividirmos pelo número da frota de automóveis, existem 7 carros para cada 10 habitantes. Um número que supera capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Houve um crescimento considerável nos últimos anos, né, esse crescimento em decorrência dos financiamentos dos veículos. As principais consequências é na hora do pico mesmo do tráfego do veículo, então esse horário realmente é complicado daí. Segundo especialistas em trânsito, uma forma de diminuir o número de veículos que circulam pela cidade é investir em metrôs, ciclovias e transporte público. Enquanto nada acontece, esse é um quadro preocupante, que interfere tanto no dia a dia das pessoas, como afeta o meio ambiente, que não é capaz de neutralizar toda a emissão de gás carbônico da frota. Será esse um problema que deve ser estudado com mais afinco pelas autoridades? Marcelo, como a gente viu na reportagem, esse grande número de veículos interfere na vida das pessoas e no meio ambiente. O que pode ser feito para diminuir esse? Primeiro vamos rememorar, não só na última década, mas nas últimas 2 décadas, a partir do ano de 1990, através até do governo Collor, foi permitido primeiro a importação de veículos, que era algo que até então não havia acesso. Então várias pessoas que tinham condição financeira passaram a ter a aquisição do veículo importado. A indústria nacional, ela teve um concorrente bastante desleal, e correu atrás de tecnologia e preço também. E com isso, como foi falado pelo Cícero, coordenador de veículos ali do Detran, as facilidades de compra do veículo, até mesmo com o leasing, pessoa física, que era uma figura jurídica até então não explorada, os financiamentos a longo prazo, tornando possível que as pessoas, assim como você consegue entrar numa loja e sair com o celular sem desembolsar nada, você consegue fazer a mesma coisa com o carro. Então, nesses últimos 20 anos, praticamente, houve um aumento muito grande, uma facilidade muito grande. E agora, não é um privilégio de Curitiba, esse aumento grande da frota, todo o país foi tomado por esses motivos que eu falei agora, e agora sai a lei da mobilidade, agora em dia 4 de janeiro, ela foi publicada, agora em abril ela passa a vigorar, e justamente os princípios que ela coloca é você desestimular o uso do veículo individual motorizado para estimular o não motorizado individual, que é a bicicleta, ou o motorizado coletivo. Significa o seguinte, você tira do carro para colocar em algum lugar a pessoa, ou na bicicleta, ou no transporte coletivo, até mesmo no metrô, como foi falado, apesar de não ser um veículo sobre rodas, ele vai sobre trilhos, né? Justamente para você tornar possível essa convivência, porque o espaço ele é limitado. Curitiba já é uma cidade que conurbou com a região metropolitana, você praticamente já não sabe onde acaba Curitiba, começa São José dos Pinhais, e outras cidades, Colombo, por exemplo. Então você já tem Curitiba toda tomada. A área da nossa cidade, 400.000 km², você não tem bairros que estejam desertos, estão todos populosos. Então, o espaço físico, ele começa a atingir determinados limites. E para que o trânsito tenha fluidez, você tenha mobilidade, é necessário que você primeiro trabalhe com esses outros modais, como falei, a bicicleta, o transporte coletivo, o transporte compartilhado, 2 pessoas que vão para o mesmo destino e compartilham o mesmo veículo, até uma questão de custo ser compartilhado, para que você tenha menos veículos na rua. Então, ações como essa, ainda existe um fôlego para que a gente venha a desenvolver, sem que você tenha que chegar em situações mais drásticas, como São Paulo, que tinha implantado o rodízio, entre outras práticas, até o que a lei de mobilidade urbana permite, né, que seria o pedágio urbano. Isso está fora ainda de qualquer projeto da nossa prefeitura, porque a gente entende que há ainda um fôlego a ser dado sem que tenha que partir para essas ações. E quais são as consequências do aumento da frota de veículos em Curitiba? Cada vez mais o desgaste das pessoas para se deslocar, o tempo que você leva
para ir de um lugar ao outro, e faz necessário que você tenha soluções de engenharia, como a implantação de binários. Curitiba tem vários que foram implantados, o anel viário que está sendo criado, que a partir do momento que as pessoas entenderem o seu funcionamento, como se fosse uma engrenagem que permite que você entre naquela circulação do anel viário e se desloque, às vezes até por um trecho um pouco maior, mas mais rápido, gerando uma economia de tempo e de combustível. Ou seja, aquilo que aparentemente é mais longe, mas em termos de tempo e de custo, se torna mais viável. Então, soluções desse tipo elas estão sendo implantadas na nossa cidade, e em breve a gente já vai colher os resultados. Até porque esse desgaste é um dos causadores da violência no trânsito. Né? As pessoas, logicamente, que tendo esse estresse que é causado pelo trânsito, e uma das coisas também que a gente espera reduzir isso, até com os painéis informativos, painéis eletrônicos, trazendo informação para a pessoa das condições de tráfego, caminhos alternativos quando houver um problema de tráfego ou de semáforo, para que a pessoa tome uma nova decisão do roteiro a seguir, ou pelo menos ciente de que há um problema. A partir do momento que você sabe qual que é o problema, você já abaixa o teu nível de estresse. O ruim é quando você fica numa situação desconhecido e não sabe para que lado você vai. Então, com essa informação que vai ser trazida nos painéis eletrônicos colocados primeiro no anel viário e espalhados pela cidade, e a partir da semana que vem, dia 11, a inauguração do CCO, que é uma central de monitoramento da cidade através de câmeras, de uma sala de controle vai ser possível você passar informação para as pessoas nos painéis e fazer um gerenciamento, inclusive, do sistema semafórico da cidade, para você desafogar o trânsito. Marcelo, o curitibano tem muita dificuldade de buscar caminhos alternativos e isso gera muitos congestionamentos. Por que isso acontece? Eu creio que seja para conhecer melhor a cidade. Seria necessário que o curitibano conhecesse esses novos roteiros, ou seja, você consegue se deslocar por duas regiões da cidade sem que você necessariamente tenha que utilizar a área central da cidade. Você consegue contornar muitas interferências que você teria em áreas mais afetadas pelo trânsito, pelo volume de veículos, com rotas alternativas. Aí, logicamente, caberia às pessoas conhecerem melhor a cidade, e nós vamos trabalhar nesse sentido também para passar essas informações de quais são as rotas alternativas para que você tenha a mesma origem e destino. Certo. E como é que o transporte coletivo pode auxiliar na diminuição de veículos nas ruas? Cada vez mais as pessoas sendo estimuladas a um bom transporte coletivo, a utilizar esse transporte coletivo viável, e que hoje também na CCO vai ter um controle de horário, os ônibus vão estar equipados com um sistema de gerenciamento de tempo, para que saiba onde que ele se encontra, quais os problemas que ele está enfrentando durante o trajeto, para oferecer, logicamente, um melhor deslocamento para a pessoa que opta pelo transporte coletivo, que ainda é a opção da maioria das pessoas. Tá certo. Então, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no Tela 1 Entrevista. Obrigado pela presença, Marcelo. É uma satisfação estar aqui com vocês. E o Tela 1 Entrevista de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Até a próxima.